Eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Destaque ETV, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais um dia se encontramos aqui para, juntamente com os ouvintes da Palavra do Senhor, dessa Rádio Destaque ETV, para que nós podemos se alegrar, podemos estar cada dia crescendo na palavra do Senhor, crescendo espiritualmente, porque sabemos quanto mais nós buscamos e estamos atentos à palavra do Senhor, mais nós vamos crescer espiritual. O Senhor vai nos abençoar, vai nos mostrar a visão divina do alto céu. Por isso estamos aqui esta tarde para entrar juntamente com vocês, pedindo licença para entrar no seu lar, no seu automóvel, no seu trabalho, onde você estiver ouvindo esta rádio. Aqui estamos, né? Juntamente com vocês. Vamos junto, né? Abraçar esta causa de Cristo. Vamos doar o nosso coração. Vamos acreditar que o melhor tem por vir. É só nós acreditar e determinar a nossa vitória, porque é Deus que vai nos conceder, e por isso estamos mais uma tarde aqui. Assembleia de Deus Missionário, o Mistério é Deus. E eu, Pastora Lúcia e Pastor Taurino, estamos aqui para mais um dia, juntamente com vocês, adorar o nome santo do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus do milagre, o Deus da vida e o Deus da paz. E eu passo esta oportunidade para o pastor Taurino. amém. Saúde a todos a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Assembleia de Deus Missionário Mistério de Deus, resgatando vida com Jesus, amém. Estamos aqui na Rádio Destaque TV para mais um dia nós estávamos meditando na palavra de Deus com os amados ouvintes, e Deus tem uma palavra para cada um de nós. Amém. Deus quer falar conosco. Eu creio que esse ano de 2024, que se inicia, hoje é o segundo dia, vai ser um ano de vitória para o povo de Deus, Em nome de Jesus. para aquele que crê e confia no Senhor. Sim, meu Deus. É aquele que está disposto a trabalhar para o Senhor. Amém? Vamos estar lendo aqui em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 em diante, que tem por título Elcaná e as suas mulheres. Fala assim: houve um homem de Ramatazon, filho de montanhas de Efraim, cujo nome era Elcaná, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zofi, Efrauteu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Peneia. Mas tinha filhos, porém Ana não. E os tinhas. Subia, pois, este homem à sua cidade, o ano em ano, para adorar e para sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló, aonde estava o sacerdote do Senhor, Efani e Finés, e os dois filhos de Eli. Amém, irmãos? Olha, irmãos, a palavra nos traz esta tarde sobre a vida de Ana. Ana era uma mulher de oração, e Pineia era sua perseguidora. Então Elcaná, quando ele subia para adorar, ele dava as ofertas para cada uma, só que para Ana, por ele amar, ele dava dobrado. Mas Ana era estéril, uma mulher que não poderia ter filho. Ela não poderia dar fruto para o fruto que é o filho. Então Ana, ela era amargurada, porque não tinha filhos. Mas o Senhor, Deus, sempre abençoava.
E Pinéia sempre tinha filhos. Então Pinéia passou a perseguir Ana, a sua vida, porque ela tinha filhos. Ela poderia alegrar o coração do seu esposo dando filhos, mas perseguia Ana. E nós refletimos nessa palavra, irmão, quem não tem um perseguidor? Quem não tem uma pessoa para jogar as palavras, para te entristecer, como fala o popular brasileiro, fazendo chacota, algazarra da sua casa, de você? Quem não tem isso no seu trabalho? Aonde você vai, tem aquelas pessoas, como se dizem ser um amigo, mas só quer ver você lá embaixo, no fundo do poço, nunca quer ver você estar vencendo na vida, sempre tem uma palavra negativa para ti. Então Pinéia sempre tentava rebaixar Ana, porque ela era uma mulher que não poderia ter filho, e ela sempre perseguia Ana. Então a vida de Pinéia era mostrar para Ana que ela não poderia ter filho. Então causava aquela ferida no coração de Ana. Então Ana, ela fez um propósito com Deus. Se Deus abrisse a madre dela para ter filho, ela ia dar o seu filho para o Senhor, o seu primeiro filho, o primogênito, ela ia entregar ao Senhor para adorar, para servir a Deus. E todo ano ela subia, orava, suplicava a Deus pela vitória. Um dia ela chegou, irou. Quem que não ira, irmãos? Quem não chega a um certo ponto, às vezes se levanta, porque a urgência do problema nosso é grande. Muitas vezes nós se levantamos, iramos com as pessoas, mas isso é normal no dia a dia. Nós não podemos maltratar as pessoas, sempre pedir perdão, porque o Senhor fala: se nós pedimos perdão, não deixar ir para o coração, nada acontecerá, mas não podemos pecar. Então Ana chegou ao seu esposo e colocou ele contra a parede, para ele dar um filho a ela. Ele respondeu a ela: olha, eu estou no lugar de Deus? Eu estou no lugar de Deus? Irmão, o que essa passagem nos fala? Muitas vezes nós colocamos as pessoas na parede, e essas pessoas, irmãos, não tem nada de oferecer. Ela não pode fazer nada por você senão ser Deus. Amém? Não pode fazer nada a não ser Deus. Então, irmãos, o que Ana nos ensinou? Porque se nós colocarmos as pessoas que não podem dar nada, não vai ter fruto. Então Ana se dobrou, amargurada de alma, começou a orar. E nisso, quando ela orava, veio Eli, porque não ouvia som na boca de Ana, não saía som nenhum na garganta de Ana, porque ela estava ali sem força de orar, de falar. Mas o Senhor, Ele é um misericordioso, Ele entende até o batido do seu respirar, Ele entende tudo da sua vida. E Eli falou: olha, mulher, se levanta, porque você oportuna Deus com a sua embriaguez de vinho. Imagine, irmãos, ela tinha uma perseguidora, aquela pessoa, irmão, muitas vezes, que é para dar um conselho, chega com as palavras dessa. Hoje acontece muito no meio evangélico. Às vezes a pessoa te dá uma palavra de ânimo, de estímulo, muitas vezes dá a palavra para te afundar, mas não se abate o teu coração, porque a última palavra, ela vem lá do alto, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, para alegrar o meu e o seu coração. Então, quando a palavra vem do trono do Senhor, ela vem que você se alegra.
E depois que ele soube o que estava acontecendo com Ana, ele falou: olha, vai em paz, meu filho, vai em paz, porque no ano que você voltar, você já vai voltar com seu filho. Então Ana se alegrou o seu coração, e a palavra de Deus fala que ele cumpre a palavra do profeta. Então, irmão, quando Deus cumpre a palavra do profeta, muitas vezes os irmãos escutam o pastor falar: irmão, cuidado com o que você fala, porque o problema, irmão, não é o que entra, o problema é o que sai, porque sai do seu coração. E uma boca de um homem, de uma mulher de Deus, ela é profética, é profecia. Se você não quebrar a maldição, não quebrar as palavras para falar, você vai muitas vezes profetizando maldição na vida de uma pessoa. Então nós temos de vigiar muitos no que falamos, vigiar muitos no que profetizamos, porque, irmãos, falsos profetas, falsas profecias, tem muitos aí. É muito bom você chegar, pegar a palavra de Deus e pregar só a prosperidade que tem da palavra de Deus. Mas o Deus nos fala que nós temos de pregar os espinhos. Na presença de Deus nós não vamos ser só no mar de rosa, vamos ter o quê? Os espinhos. Toda roseira, irmão, tem espinho. Toda roseira, para chegar até a rosa, ela tem espinho. Então o que, irmãos? O que Deus fala para nós? Os caminhos que nós andamos que é espinhoso. Então nós temos de ser firmes, vestir as armaduras de Deus para não se machucar nesses espinhos. Não olhar para o que o homem faz, sim para o que Deus faz por mim e por ti. E Ana, ela sabia que Deus poderia mudar a história dela, igual Deus mudou a história de Ana. Ela concedeu o seu filho, Samuel. E se nós olharmos nesta palavra, nós podemos entender: Samuel foi um grande profeta de Deus. Portanto, quando Samuel tinha 12 anos de idade, Deus foi falar com ele pela primeira vez. E ele não sabia o que estava acontecendo. Ele achava que era Eli, que era o seu instrutor, aquele que ensinava os caminhos do Senhor. Achava que era Eli que chamava, mas não, era Deus que já queria falar. Porque, irmãos, Deus já estava cansado da forma que os filhos de Eli estavam na presença dele, fazendo a obra dele. Muitas vezes, irmão, Deus já está cansado de formas que estão acontecendo, e hoje Ele quer avivar o teu povo. Hoje Ele quer chamar o teu povo para a grande obra. Muitos estão achando que a batalha já está terminada. Não, irmão, agora que a batalha está se iniciando. Então muitas vezes, irmão, nós temos de estar preparados para a batalha. Temos de estar preparados para Deus nos dar a oportunidade. E esse ano de 2024 é o ano da oportunidade do servo de Deus. É o ano de vitória, é o ano de transformação. Mas para isso acontecer, irmão, nós temos que fazer igual Ana, ir aos pés do Senhor, de joelho dobrado, se humilhar para Deus, se lançar para Deus. Irmão, Deus não vai dar nada para você de mão beijada, de graça, tem preço. E qual é o preço para o homem e a mulher de Deus? É o jejum e oração, é a forma que você se apresenta para Deus, é com forma que você toca no coração de Deus, na orla, igual a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes do Senhor. É dessa forma que você tem que trocar, é com a fé. Deus fala que nós temos que ter fé e esperar com paciência, igual Ana esperou muitos anos com paciência para ter Samuel. Eu creio que tanto tempo que Ana foi perseguida pelo Pinéia, irmão, muitas vezes nós passamos perseguidos, mas quando nós estamos na presença de Deus, temos a perseguição. Por que nós temos que ter perseguição? O crente, para ser crente, irmão, ele tem que passar por luta, ele tem que estar no óleo para Deus dar a resposta. Não é de qualquer forma que Deus vai dar a resposta, não, irmão, porque muitas vezes pessoas falam: eu tenho 40 anos de evangelho, nunca recebi uma bênção. Começa
refletir. O que você está fazendo está dando certo? Você está agradando a Deus? Você está agradando a Deus da forma que está? Deus pergunta a você essa tarde se na forma que você está fazendo para Deus está agradando. Você está atento na palavra, no que Deus está te falando? Que Deus usa, irmãos, aquilo que Ele quer usar. Quando, olha, muitas vezes a pessoa fala, Deus usou até um jumento para falar com o seu homem de Deus. E realmente Deus usou. Quando Balaão foi profetizar contra o povo de Deus, que ele subiu para profetizar contra o povo de Deus, destruição, por causa de dinheiro. Balaão, ele subiu porque deram dinheiro a ele, para ele ir lá profetizar derrota para o povo de Deus. E o que aconteceu? Ele fechou a sua visão espiritual. Ele não podia ver o anjo de Deus mais. E assim acontece nos dias de hoje, irmão. Muitas pessoas estão com os olhos espirituais fechados, porque a ganância, a soberba está entrando no coração, e Deus não habita nesse coração quando entra a ganância e a soberba. Então, quando ele subiu, estava andando no caminho, o anjo do Senhor parou à frente da jumenta com a espada desembainhada. E a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou desviar. E o que Balaão fez? Açoitou a sua jumenta, coisa que ele nunca tinha feito. E o caminho foi estreitando mais ainda. A jumenta deparou novamente com o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E ela tentou desviar, e passando na beira do monte, do barranco, esfregando a perna de Balaão. E Balaão novamente a soltou, bateu na sua jumenta, porque ele estava cego espiritual. Ele estava cego espiritual, irmão. Muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldade, estão passando por provação, porque está com os olhos espirituais fechados. E quando chegou a terceira vez, que não tinha como da jumenta nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem voltar de marcha ré, e Balaão açoitou a sua jumenta novamente. Aí foi onde que Deus abriu a boca da jumenta, falando: o que eu te fiz, você já me açoitou 3 vezes. Você não está vendo um anjo com a espada desembainhada na sua frente, tempo de nos matar. E assim Deus abriu os olhos novamente de Balaão, os olhos espiritual. Ele enxergou o anjo, e ele retornou e não subiu mais para profetizar contra o povo de Deus. O que Deus fala para nós, irmãos? Nós temos de observar, porque aquele que é escolhido por Deus, irmãos, não tem a marca. Então, quantas vezes você for falar para uma pessoa, pode ser até aquele morador de rua, que está lá deitado na sarjeta, você não sabe o chamado de Deus na vida dele, e muitas vezes você humilha essas pessoas, você vira as costas para essas pessoas. Então, irmão, o Senhor não deixou marca de quem é escolhido dele. Então cuidado, porque aquele está lá, deitado na sarjeta, Deus pode mudar a história dele. Deus pode tirar ele lá do fundo do mutuio e fazer ele um homem de Deus. Então muitas vezes, irmãos, nós temos de observarmos, estender a mão para aquele que Deus te toca no seu coração. Porque todos, irmão, que Deus quer te usar para você abençoar, Ele toca. Você sente a presença de Deus, você sente o milagre de Deus. Para isso, irmão, você tem que estar igual Ana, de joelho dobrado, orando, buscando, determinando, pedindo a Deus
o milagre, a transformação. Para acontecer, irmão, igual Deus abriu a madre de Ana, foi um milagre. Para o homem é impossível. Uma mulher estéril, uma mulher que não pode ter filho, produzir filho. É impossível, mas para Deus não é impossível. E nós observamos também no início, quando o Senhor falou para Abraão que ele ia ter filho na velhice, irmão, na velhice. Sara, quando ouviu o anjo do Senhor falando para Abraão, ela riu. Ela riu. Por que ela riu? Porque achou graça. Como uma mulher de 90 anos poderia ter filho? Como, irmãos? Uma mulher de 90 anos poderia abrir as suas malas e ter filho? E o Senhor ainda foi mais audacioso com ela. Falou: você vai ser mãe de nações. Você vai ser mãe de nações. Dentro do teu freio vai nascer nações. E o que Deus fez, irmãos? Abraão com 99 anos e Sara com 90 teve seu filho. O que traz para o nosso coração? O tempo que Sara esperou. Abraão tinha filho com outras mulheres, as concubinas, mas o seu primogênito, o seu casamento, ele esperou 99 anos. Então o que, irmãos? Às vezes nós precisamos algo rápido, urgente, mas o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. O tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Então nós temos que esperar no tempo de Deus. O tempo é de Deus, não é o nosso. Nós temos que estar esperando no Senhor. Por isso que ele fala: esperai com paciência. Porque tudo passa, irmão. Promessa de Deus nunca passará. E até os dias de hoje as promessas de Deus estão acontecendo. Sim, meu Deus, é verdade. O que aconteceu, irmão, ontem, lá no Japão, tremor de terra, terremoto, está dentro da palavra de Deus. Está escrito que ia ter tremor de terras. É cumprimento da profecia do homem e da mulher de Deus. É profecias, irmãos, se cumprindo. As verdadeiras promessas de Deus, as profecias de Deus estão se cumprindo. Quanto tempo que está escrito nessa palavra. E ele ainda fala, irmão, ainda não é o fim do mundo. Temos ânimos. Vamos ter ânimo, irmãos. Vamos lutar. A palavra de Deus fala: combati, irmãos, com bom combate. Quando combatemos com bom combate, é adoração com o Senhor. Aleluia. Quando ele separou seus 12 apóstolos, falou: ide e pregar o evangelho por toda criatura, e eu te dou autoridade sobre todas as coisas, irmão. Então que Deus te dê autoridade sobre tudo. Se você entrar na presença de Deus, irmãos, você vai ter a vitória de Deus, igual a Ana teve, igual Sara teve. Irmão, nós não somos diferentes não, irmão. A única diferença é que a nossa fé é pouca. A única diferença é que a nossa fé é muito pouca. Porque, irmãos, se nós fôssemos testados, igual esse povo de Deus foi testado no antepassado, eu creio que muitos já tinham perecido. Muitos. Só nós passamos uma epidemia, uma provação de Deus aí, muitos saíram da casa do Senhor, afastaram da igreja. Porque, irmão, desviado é o diabo. Aqueles que afastam da casa do Senhor é afastado. Por quê, irmão? Ele pode retornar. O diabo nunca vai retornar. Verdade. O diabo, de maneira alguma, ele vai se render a Cristo. Ele se tornou um rival do Senhor. Então a função dele é só desviar aqueles que estão na presença de Deus. Nem aqueles que estão lá no mundo agradando ele não quer. Ele quer os que estão dentro da igreja, aqueles que estão ali trabalhando para o Senhor. Então, irmão, vigiai, esperai, orai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sempre clamar a Ele em nome de Jesus.
Irmãos, são esta palavra que Deus colocou no meu coração para passar para amados ouvintes. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Irmão, essa oração, aqueles que estão com algum problema, seja no trabalho, seja de saúde, seja dentro do lar, se o seu lar está em contenda, coloca Deus em primeiro lugar. Nós vamos estar clamando ao Senhor. Pai, neste momento eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, te adorando, te louvando. Pai, nós te agradecemos por cada oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, eu te coloco cada ouvinte dessa rádio na tua presença. Eu não sei o que passa dentro do lar de nenhum deles, mas eu sei que o Senhor está em cada lar neste momento, aquele lar que precisa de uma cura, aquele lar que precisa de uma libertação, seja do vício, da droga, do tabagismo, do alcoolismo. Senhor, o Senhor Deus que restaura, o Senhor Deus que transforma, faz um milagre no meio do teu povo. Senhor, dá um sinal dos céus ao nossos coração, Pai, em nome de Jesus, e assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Amém.